E aí, molecadinha que me assiste, primeiramente aquele forte abraço, cheiro amasso diretamente aqui da 019, o Aldino na voz. E rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem, tranquilo e calmo naquele speak? Hoje nós vai falar de Kant. Na verdade, a gente vai dar um remake aí nas aulas de Kant, que já foi uma cotinha que eu tô precisando, né? Já faz 2 anos já que eu não falo de Kant. Então vamos ter 3 aulas de Kant, começando com essa, falando sobre esclarecimento. O carro do ovo tá passando, tá ligado? A próxima aula vamos falar sobre a crítica da razão pura. E na outra, na finalizante aí, certo? Vamos falar sobre a moralidade, a ética do churrasco, que você já tá ligado, certo? Então já vem deixando aquele joinha no começo do vídeo pra deixar a gente forte, certo? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui pra você não perder nenhuma aula, pra você ver as outras também. Tem aula de Marx, de Nietzsche, tem aula de Platão, tem aula de um monte de coisa aí de filosofia, pra você ficar à vontade. Tem outros assuntos, geopolítica, história, mitologia, vários bagulho aí, certo? Então vem com nós que, mano, essa aula aqui vai ser um bagulho visão mesmo, porque é um bagulho pra você fazer na prática, pra você mudar a sua vida, pra você mudar a forma com que você entende o mundo, certo? Vamos falar sobre o esclarecimento. O que é esse bagulho, esse termo aqui do alemão, que eu nem me aventuro em falar, porque eu não sei falar alemão, mas que é, vamos supor assim, a saída da minoridade, certo? Que você, aquele molequinho lá, que precisa pegar na mão, que precisa direcionar, que não sabe como é que é o proceder, pra você se tornar, certo, um maior, uma pessoa esclarecida e que consegue andar com suas próprias pernas, ou melhor, raciocinar e entender o mundo de acordo com a sua própria razão, certo? Então vem comigo que você não se perde. Rapaziada, é o seguinte, nós vai tratar aqui de um texto do Kant, que ele é domínio público. Se você quiser jogar aí no Google, você acha gratuito, fácil, é só você colocar Kant, o que é o esclarecimento, e vai achar aí, certo? É um texto introdutório ao pensamento do Kant, certo? Esse daqui não é um texto daqueles tradicionais do Kant, né? Aqueles cabeçudo que ele fala vários termos técnicos e tal. É um texto que, na verdade, ele escreveu para um jornal, que ele escreveu aí, certo? Para o público mesmo, que não é inteirado na filosofia, que não é acadêmico. Então é um texto de introdução que eu super recomendo para todo mundo, independente se você é da área da humana, se você era da exatas, da biológicas, do que for, mano. Esse texto é um texto que eu acho que todo mundo devia ler, pegar uma visão dele, porque ele fala sobre nós. Fala sobre a nossa saída da minoridade, fala sobre, certo, a gente sair dessa comodidade de não pensar. Ele fala sobre toda essa trajetória, tanto que a humanidade faz de ficar dependendo aí, certo? Ele vai fazer vários paralelos com a igreja, com vários doutores aí, com a tomada de consciência da própria sociedade para que ela se sirva e ela consiga atingir o que o Kant tem muito apreço, que ele tem um bagulho que leva no coração mesmo, que ele admira, que é o progresso, certo? Então esse texto você acha na internet, é super fácil, super recomendo você ler. Ele é fácil, Aldino? Para quem não está acostumado com textos de filosofia, mesmo sendo mais mainstream, vamos dizer assim, ele não é tão simples, mas você vai ter essa aula aqui para você pegar a visão e compreender o que ele está querendo dizer. Mas é indispensável que você leia o texto também, certo? Então vamos que vamos, família. O que é esclarecimento? O que o Kant quer dizer com isso? O que ele está pressupondo? Qual que é as ideias dele? Vamos começar com o próprio texto dele para vocês pegarem as ideias, certo? O que é o esclarecimento? O esclarecimento significa a saída do homem da sua minoridade, pelo qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir do seu próprio entendimento sem a tutela de outro. Ou seja, a minoridade é quando você não consegue compreender o mundo sem a opinião dos outros, sem os outros falar que é isso, que é aquilo outro. É quando você depende de outra pessoa para você entender o que é a realidade, o que é a sua vida, o que você é, certo? O menor, certo? O mano ali, certo? O moleque, ele depende dos outros pra ele ficar pulando na bala dos outros. Ficar pensando assim, qual que é a linhagem? Como é que você tá agindo? Qual que é a visão que você tá fazendo, certo? Então, mano, que ele é piolho. Ele tem que ir pela cabeça dos outros, pra ele saber o que é o certo, pra ele saber o que é o errado, o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer. E até mesmo se reconhecer, certo? O que eu sou? O que eu deixo de ser? O que eu poderia ser? O que eu nunca vou ser? Então, ele depende dos outros falar pra ele conseguir compreender alguma coisa, certo? A minoridade é isso. A minoridade é o humano que ele terceiriza o pensamento pros outros pensar por ele. Pode pá, vamos começar a destrinchar a partir daí. Você já observa que a minoridade, ela não é a falta de raciocínio, não é a incapacidade de pensar, não é isso. A minoridade é quando a pessoa ela não consegue se servir do seu entendimento, da sua racionalidade, do seu semancol, certo? Do seu pensamento sem a tutela de outra pessoa, sem a visão de outra pessoa, sem o pensamento de outra pessoa ou sem a opinião, entendeu? Então é a pessoa que ela depende de alguém ou depende de alguma coisa para ela agir, para ela pensar. E um dos problemas disso é que a pessoa ela não consegue criticar o que está sendo passado para ela, certo? A pessoa está sendo
bombardeada de opinião. Ah, eu acho que você isso. Ah, eu acho que você devia fazer aquilo, você isso, aquilo outro. E a pessoa, ela não tem a capacidade de criticar o que os outros estão falando pra ela. Não tô falando de criticar, de xingar, de ser ignorante, de partir pra esse tipo de coisa, não. Mas é você colocar em pauta, pô, será que essa pessoa tá pensando no meu bem mesmo? Será que essa pessoa tá me mandando umas ideias da hora? Será que essa pessoa tá me passando uma caminhada que procede pra mim? Então, essa é a incapacidade de você conseguir pensar no que as outras pessoas tá falando e você acaba tomando aquilo por verdade, certo? Você acaba falando assim, não, pode pá, isso mesmo. Não vou nem pensar, se a pessoa falou, eu vou seguir nessa linhagem. Então, assim, é uma carência de criticidade pelo que as pessoas estão te passando. Mais pra frente a gente vai falar que não é em si, o problema não é a pessoa te falar, mas é você pular na bala sem conseguir refletir sobre aquilo, entendeu? Isso que é a minoridade. É tipo aquela situação, você fala qualquer coisa pra criança, ela acredita, ela bota uma fé naquilo, acredita em fada do dente, Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, se fala que vai acontecer isso, a criança tá esperando. E é isso, é uma certa ingenuidade, certo? Uma certa falta de reflexão pelo que se é passado pra você. Aí o Kant segue também no texto, né? É tão cômodo ser menor se eu tiver um livro que tem entendimento por mim, um diretor espiritual que tem em minha vez consciência moral, um médico que decide por mim a dieta, etc. Então não preciso eu próprio me esforçar. Não me é esforçoso pensar porque posso simplesmente pagar. Qual é a linhagem que o Kant tá seguindo aqui? Tá ligado aquela galera? Ah, não, porque o meu candidato falou isso, não, porque eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro, eu sou conservador, eu sou liberal, eu sou isso, aquilo outro. E o fulano falou, então é isso mesmo. Se ele falou, ele é da mesma vertente política que eu, então é isso mesmo. Ou a pessoa, não, porque fulano foi usado por Deus pra falar pra mim isso, porque isso, aquilo outro. Então, ou seja, você pega essa autoridade que a outra pessoa tem sobre você e pra você tá cômodo, você vai seguir aquela linhagem, você vai seguir aquele pensamento e você não vai nem se dar o trabalho de pensar, certo? Pra você é cômodo você ficar seguindo a linhagem dos outros, porque você não precisa lidar com os problemas que isso vier, né? Certo? Você terceiriza tanto o pensamento quanto as consequências da sua ação, porque aí você vai pensar o seguinte, pô, foi fulano que falou, então o problema é dele, né? Você vai se abster ali, certo? De uma certa culpa, de uma certa consequência, porque você agiu em base do outro. Agora, pra você evitar tudo isso, não é mais fácil você parar e pensar, pô, será que é isso mesmo? Não, mas será que fulano falou aquilo mesmo? Será que aquele político que, por mais que eu concorde com as ideias da nossa ideologia, será que ele tá falando certo mesmo? Será que ele tá querendo o nosso bem ou será que ele tá fazendo uma manobra, né? A gente vê muito isso com a galera, você sabe o que, né? A galera do gado, você está ligado. Posso falar? Papo reto, isso é medíocre, mano. Te torna uma pessoa medíocre, certo? Você se torna manipulável, você se torna descartável, você se torna uma pessoa aí, certo? Que não soma com nada. As pessoas só estão ali te usando, as pessoas só estão ali te manipulando porque você é útil, porque você tá seguindo a linhagem dela. Só que quando você tá junto, ela não te enxerga como uma pessoa que vai chegar e somar no pensamento, uma pessoa que vai vir pra agregar. Não, você vai ser só mais uma pessoa que vai obedecer, que vai seguir a linhagem aí. Então a sua utilidade tá na sua submissão, não porque você é uma pessoa esclarecida e tem um entendimento pra somar com o pensamento do que tá tendo ali no grupo. Mas você pode se perguntar, pô, por que a pessoa age assim, né? O Kant, ele vai identificar duas causas, né? Ou a preguiça, pessoa, pá, deixa os outros pensar por mim, deixa os outros falar, eu vou seguir a linhagem dos outros, se deu certo pra ele, então vai dar certo pra mim, porque ele tá falando isso, aconteceu isso na vida dele, vai acontecer na minha também. Então a pessoa, ela entra naquele modo automático, tá ligado? Os outros tá falando pra ela tá fazendo. Então ela tem preguiça de pensar. A segunda é uma certa covardia, uma certa insegurança com o seu próprio raciocínio, com a sua própria forma de entender o mundo. A pessoa, ela não é corajosa o suficiente para se basear na opinião dela e na racionalidade dela, no semancol que ela tem, para ela conseguir agir numa certa linhagem. Ela não se baseia nela mesma, ela precisa se validar num outro pensamento, ela precisa dar validade, que alguém fale para ela uma opinião, que ela fale alguma coisa para ela, para aí sim ela sentir segurança, para conseguir agir, para conseguir seguir a vida. Beleza, Aldino, como é que eu faço então para sair dessa minoridade? Como é que eu faço para me servir do meu entendimento? Como é que eu faço para sair dessa situação de ser um moleque e passar a ser um sujeito homem, uma pessoa esclarecida, uma pessoa bem direcionada, exercitando o seu pensamento crítico, se servindo do seu semancol, que sua mãe sempre te falou, certo? É você desenvolver um filtro na sua cabeça de todas as informações que chegam e ela vai passar por esse filtro e você vai pensar, pô, mas será que é isso mesmo? Será que essa pessoa tá falando certo? Será que essa pessoa tá querendo o meu bem? Será que isso daqui vai dar certo pra mim? Será que é me cabível isso? Então você vai desenvolver um filtro para as informações que chegam
para você, e esse filtro vai ser a sua própria consciência, vai ser você mesmo pensando na sua situação de acordo com aquelas informações. Aí, para deixar mais didático, vamos falar aqui de 3 passos, certo? Por mais que eu deteste esses vídeos de 3 passos para isso, 3 dicas daquilo, mas vamos lá. 3 passos aqui para você se nortear e você conseguir se servir do seu próprio esclarecimento, certo? Primeiro, para de ficar pulando na bala dos outros, para de ir pela cabeça dos outros, para de acreditar em tudo que falam pra você como se fosse verdade e você tivesse que seguir aquilo, certo? Para o momento do seu dia, pode ser qualquer momento, pode ser antes de dormir, tomando banho, usando banheiro, lavando louça, o momento que você tiver e para e pensa, pô, será que tudo que falaram pra mim foi pro meu bem? Será que tudo que eu segui pela cabeça dos outros deu certo na minha vida? Ou será que em algum momento eu tive coragem de seguir o que eu acredito? Será que em algum momento eu tive capacidade de parar e raciocinar nas consequências da minha atitude se eu tivesse feito aquilo ou se eu tivesse feito de outra forma? Então pare e analisa. Como seria a sua vida se você seguisse a sua razão? Não tô falando o seu coração, não tô falando a sua emoção, tô falando a sua razão. O que aquela vozinha fala, ó, eu acho que o bagulho não é meio por aí. É aquela vozinha que te instiga a pensar nas consequências, que te instiga a pensar no contexto geral e levar mais coisas em consideração do que só o impulso e a vontade. E tome uma atitude. Tome uma atitude e fala assim, mano, a partir de hoje eu vou filtrar o que os outros falam pra mim, eu não vou mais seguir a linhagem dos outros, eu não vou mais ir pela cabeça dos outros, eu vou começar a me servir da minha própria racionalidade, eu vou ser autônomo. Bate no peito e fala assim, a partir de hoje eu não vou mais pela cabeça de ninguém, eu vou pela minha. Nossa, da hora, é isso mesmo. Agora o segundo passo, o que que é? Vai se instruir, vai estudar, vai buscar compreensão do mundo, vai buscar informação, só que qual que vai ser a deixa, qual que vai ser aqui a pegadinha, qual que vai ser o seu exercício pra você estudar. Eu não tô falando só de você pegar um livro e vou destrinchar aqui a crítica da razão pura, não. Vai procurar informação, vai tentar entender o seu contexto, a sua história, a história do seu país, a história da sua quebrada, a história dos seus ancestrais. Vai tentar entender alguma coisa do que você vive, certo? Só que, quando você for buscar informação, comece a criticar. Comece a desenvolver uma certa dúvida, um certo pé atrás com aquelas informações. Você começa a parar e pensar, pô, será que é isso mesmo? Será que essa linhagem tá certa? Será que o que esse autor falou, ele tá certo? Será que esse fato histórico, ele foi só isso? Ou teve outras versões? Ou teve outras pessoas que viveram de maneiras diferentes? Certo? Você começa a colocar em dúvida as coisas. Não tô falando para você desacreditar ou invalidar o que a pessoa tá falando. Não, não é isso. Desenvolver uma capacidade crítica não é desacreditar da pessoa ou negar a informação, porque aí você vai virar um negacionista, vai acabar chegando à conclusão que a Terra é plana. Não tem nada a ver com isso. Eu tô falando para você começar a desconfiar e a pensar. Pô, vamos pensar primeiro se isso daqui procede, se isso aqui tem algum fundo de verdade, se isso aqui realmente pode ser entendido só dessa forma, ou eu posso pensar em outras interpretações. No começo é difícil, mano. No começo é difícil. Você que não tá habituado a refletir muito, mano, é complicado. Você pode se equivocar e tá tudo bem. Até no próprio texto, o Kant, ele fala, mano, é que nem uma criança. Nada que uma queda ou outra, a criança não vai tomando noção de como andar sozinha, certo? Então é isso. É você começar e não parar, porque vai chegar uma hora que vai se tornar até meio automático pra você, certo? Isso vai ser incorporado na forma com que você pensa e você entende o mundo. Então, quando você for estudar, você for procurar compreender, até mesmo quando você for tomar uma atitude, quando você for agir, você pensar no desdobramento daquela atitude que pode atingir a pessoa, que pode atingir você, o que pode atingir uma pessoa que você gosta, que você não gosta. Então, assim, você acaba desenvolvendo uma certa criticidade para ver se o que você vai fazer procede ou não, ou o que está chegando para você é realmente confiável ou não. O terceiro passo, finalmente, para você se afirmar aí como sujeito homem, para você conseguir aí cruzar a linha de chegada do esclarecimento, é o quê? É você se utilizar de tudo isso que você praticou, meu parceiro. É você incorporar o seu ser mancol nas suas atitudes, é você agir, certo? Com o seu esclarecimento, com o seu entendimento. Uma vez que você já tá tendo uma compreensão maior do mundo, uma vez que você já saiu da caverna, uma vez que você já consegue duvidar mais das coisas e conseguir chegar numa conclusão racional, uma conclusão lógica que faz sentido para você, você começa a aplicar isso nas suas atitudes. Você para e você pensa antes de agir, você para e pensa antes de falar, você para e pensa enquanto você tá escutando o que os outros tá te falando. Eu acho que até aqui já deu para entender o ponto do texto do Kant, que às vezes fica meio ambíguo, as pessoas não compreendem, que o problema não está no que as pessoas falam.
mas está em como você incorpora o que essas pessoas te falam. É como você filtra as informações que chegam até você. Então, o Kant aqui, ele não está querendo falar, desacredite dos filósofos, desacredite de texto científico, desacredite de notícia, desacredite disso, daquilo, daquilo outro. Ele está falando, você não pode tomar as informações que vêm de fora como verdade absoluta se você não refletir delas, se você não refletir em cima delas. Então, o problema está em não pensar, está no sujeito que está recebendo as informações. Esse é o problema com o Kant. Se você não pensar no que está sendo te dito, mano, você está sendo menor, você está sendo manipulado, você está sendo piolho, está indo pela cabeça dos outros. É só para complementar, né, para conseguir abordar tudo que o texto aborda, quando a gente se torna esclarecido, o Kant ele vai nos incentivar a fazer uma coisa que se chama o uso público da razão. O que isso significa, mano? É você contribuir pros seus parceiros. Você contribuir assim, mano, estimula eles a pensar por conta própria. Estimula o debate, mano, vamos botar a galera pra refletir mesmo. Vamos cortar essas cordas de marionete que faz a nossa quebrada ser alienada, que faz nossos parceiros ficar alienados. Ou seja, o uso público da razão é você contribuir com o seu esclarecimento, com o seu entendimento, com a sua razão no debate público. E seja ele qual for, certo? Seja uma questão moral, seja uma questão política, que o Kant vai bater em cima disso também. Então, a política ela se faz em conjunto, em sociedade. Pra gente atingir o que ele gosta, o que ele paga um pau fudido, que é esse tal progresso, a gente tem que fazer o uso público da razão para nossa sociedade poder contribuir nesse debate e assim a gente seguir rumo a um mundo melhor. Por mais que eu também tenha minhas críticas enquanto a esse seguir um mundo melhor. E só para contemplar tudo, essa diferença que ele vai tratar no texto também sobre o uso público da razão e o uso privado, o que seria o uso privado? É quando você está exercendo uma função. Aí você não tem como, né? Vamos supor, você está lá no seu trampo, pai, você vê uma pessoa sendo antiética, você vê uma pessoa sendo imoral, você vê seu chefe fazendo isso. Você não vai chegar e dar uma dura no meio de todo mundo, ser escrotão, tá ligado? Chamar a atenção dos outros, ou até mesmo uma pessoa, um subordinado seu, um funcionário seu, você não vai chegar lá e pum, meter o louco, descascar a pessoa no meio do público. Isso você vai estar reproduzindo uma imoralidade, uma certa opressão em cima da pessoa. Só que, o que é fazer o uso privado da razão? É quando você está exercendo uma função, quando você está exercendo ali um cargo, você está trabalhando, você está em algum lugar onde você não possa tornar muito público o que a sua racionalidade te fala, né? Esse trampo aqui tá fazendo uns bagulho meio errado. Mas você também não pode deixar de ter um certo jogo de corpo, uma malemolência, uma malandragem ali pra você chegar e falar assim, ó, parça, passar uma visão discreto, de uma maneira assim, sutil, sem parecer que você tá batendo de frente, sem parecer que você tá sendo desrespeitoso ou sendo ignorante. O uso privado da razão é isso, é você achar uma oportunidade, certo? Que seja prudente, que seja uma oportunidade boa ali, certo? Que você não vai bater de frente, não vai esculachar ninguém, mas você conseguir passar uma visão que gere consciência. O uso privado da razão é isso, é você gerar consciência de uma certa forma sutil e você ter aquele espaço pra você chegar no seu chefe, no seu funcionário, nos seus parceiros e falar assim, ó, mano, não segue nessa linhagem não, mano, acho que você tá agindo meio equivocado, acho que tá sendo meio assim e tal, e mantendo uma paz, mantendo uma boa. Enquanto o uso público da razão já é um negócio um pouco mais direto, né? Não, pô, eu acho que não é bem assim, eu acho que podia ser de outra forma. Então você entende que o uso público da razão, ele realmente é um debate público pra gente levar a nossa sociedade rumo ao progresso. Enquanto o uso privado já é uma situação onde você não tem muito pra onde ir, mas se você achar aquela brecha, você tem o dever, por ser esclarecido, de chegar junto. Rapaziada, primeira aula de Kant aí, certo? Espero que você tenha conseguido pegar uma visão da hora, despertado, certo? Acordado do seu sono dogmático, que nem aconteceu com o Kant, certo? Você tenha acordado e pensado, pô, mano, se alguma palavra, se alguma frase aqui que eu falei fez sentido pra você, para e repensa, mano. Não precisa levar o que eu falei como verdade absoluta, mas tenta interpretar e refletir no seu contexto, certo? Se você levar com uma reflexão que foi dita aqui nessa aula, nesse vídeo, mano, pra mim, tá ligado? Pra mim, minha missão tá cumprida. Te vejo na próxima aula sobre a crítica da razão por aqui, mano. Vou falar pra vocês, não vai ser uma aula que nem vocês estão vendo aqui. Vai ser uma surpresa que eu já tô planejando uma cota. Então, ó, vai ficar avisado que o formato do próximo vídeo vai vir monstro, monstro mesmo. Um forte abraço, um cheiro à massa e tamo junto, família.